ideia de perseguição, ela está presente em vários textos da patrística, não é só o Eusébio, não. Antes do Eusébio, eu já falei aqui do Contra Celso, do Tertuliano, Clemente de Alexandria, do bispo de Mélito. E aqui chegamos então à terceira fase das grandes perseguições, o Edito de Décio. Olha, para vocês terem uma ideia, o Edito de Décio, que ele é citado por outros autores. O Edito de Valeriano é citado por outros autores. O Diocleciano é citado por outros autores. O Edito de Milão é citado por outros autores. Nenhum desses éditos a gente tem o original. Tudo se perdeu. A gente não tem original de nada. A gente tem esses textos pelo que os outros reproduzem. Tá? A gente não tem o original. Então, Décio, 250, lançou um édito ordenando que todos os súditos cultuassem os deuses pagãos. O texto foi perdido, mas inúmeras fontes confirmam seu conteúdo. Cipriano de Cartago, mais um da patrística, também fala extensivamente dos lápices. Os lápices são os cristãos que se recusaram a cultuar os deuses. Aqui é uma afirmação curiosa do Orígenes, que ele diz assim: aqueles que foram condenados à morte pela fé cristã eram poucos e poderiam ser facilmente contados, pois Deus não desejava que a nação cristã devesse ser destruída. Então, isso é o Orígenes está escrevendo em 248. Isso é antes da perseguição de Décio. Lembrando que o Orígenes, o pai dele, é registrado como tendo sido martirizado. Orígenes foi preso e morreu por causa disso. Ele não morreu na prisão, mas ele ficou mal na prisão. Quando saiu, ele acabou morrendo depois. Então, possivelmente, ele não escreveria isso se fosse depois do Edito de Décio. Essa época de 248, antes do Edito de Décio, ainda está naquela época do Trajano. Não persiga os cristãos. Tem uma coisa muito localizada. Às vezes eu vejo a Multiversal falar assim: mas como é que os cristãos estavam escrevendo tanto? Não era uma perseguição sistemática. O Orígenes escrevia na boa. O Orígenes escreveu mais de 600 livros. A maioria se perdeu, tá? Mas muitos ficaram do Orígenes. Mas ele escrevia. Por quê? Porque não tinha na cidade dele, ou na época dele, não estava perseguindo. E não eram perseguições sistemáticas, era muito esporádico. Aqui eu falo do que os autores de História de Roma vão falar. Até agora eu falei sobre o documento. Citei vários trechos da patrística que vão desde Tertuliano, Cipriano, Eusébio, Lactâncio, Orígenes, Clemente de Alexandria, Melito, bispo Melito, Clemente de Roma, Carta aos Hebreus. Cara, tem muito texto falando de perseguição. Mas o que os autores, os historiadores falam? Mary Baird, ela é uma historiadora de história romana consagradíssima. Consagradíssima. O que ela diz disso? De tempos em tempos, durante os 2 primeiros séculos, as autoridades romanas puniram os cristãos. Nesse período não houve uma perseguição sistemática e geral. Só se registram sinais disso em meados do século III. Com quem? Décio. Na prática, a maioria das primeiras gerações de cristãos vivia sem ser perturbada pelo Estado. No entanto, às vezes, servia como bode expiatório. Nero, por exemplo, atribuiu-lhes a culpa pelo incêndio de 64. Talvez fossem candidatos plausíveis, já que alguns cristãos vinham profetizando que o mundo acabaria em chamas. As cartas de Plínio sugerem que havia alguma legislação romana que explícita ou implicitamente proibia a religião, embora não saibamos nada além disso. Aqui é outro historiador também muito conceituado, Greg Wolf, tem esse livro, Roma, História de um Império. Ele diz assim: a primeira perseguição geral foi organizada por quem? Décio. Galério e Diocleciano parecem ter explorado os mesmos sentimentos quando organizaram sua grande perseguição. Os historiadores da igreja enfatizaram o martírio,
mas é provável que ele tenha sido raro em muitas partes do Império. Há certa dúvida sobre até que ponto, nas províncias ocidentais, a perseguição foi aplicada além da África. Os poucos que tinham morrido por sua fé e os que tinham sido torturados por não querer entregar os textos sagrados foram mais tarde idolatrados, para irritação dos bispos, que não tinham sido mortos ou torturados. Um cisma irrompeu no norte da África, entre os cristãos que tinham entregado os livros sagrados e os que eram acusados de efetivamente buscar o martírio. Então, veja, tem toda uma discussão na igreja com Cipriano de Cartago, Santo Agostinho, discutindo o que fazer com aqueles que, diante da perseguição, prestaram culto aos deuses. Essa pessoa depois volta para a igreja. A perseguição acabou, porque a perseguição não era sistemática. Mesmo nessa época daí, Décio, vinha a perseguição, depois revogava o decreto. Não era contínuo. Então, no período que ficava de boa, essas pessoas voltavam para a igreja. E agora, vamos recebê-los na igreja ou não? Esse debate teve na igreja. O que fazer com essas pessoas? Essas pessoas precisam ser batizadas novamente? Então, assim, esse debate teve na igreja. Você imaginar que tudo isso foi invenção, cara, não tem como ser invenção, porque é muita documentação. Aí eu falo desses liberati, que são uns textos, né, em que a pessoa, por exemplo, vamos supor, você é cristão, aí você está nessa perseguição lá do Décio, lá do Diocleciano. Aí você é perseguido, você foi acusado de ser cristão. Você chega para o cara da autoridade romana e fala assim, olha só, meu amigo, eu tenho essa autorização aqui que diz que eu já queimei incenso. Entendeu? É um papel dizendo, Joãozinho da Silva já queimou incenso para os deuses. Aqui, ó, eu já queimei incenso. Ah, beleza, então está liberado. Só que esse papelzinho é fraudado. O cara fraudou aquele negócio. Então, esses papezinhos, tinha um monte de papezinhos desse tipo. Tá? Isso em diferentes locais. Temos esses papéis que foram encontrados na Espanha, em Roma, na África, em vários locais. E a gente tem esses papéis aqui. O Cipriano de Cartago se refere a esses certificados de idolatria. E a gente tem aqui, ó, eu citei aqui só 4, mas a gente tem dezenas deles, tá, guardados nos museus. Tudo dessa época, de 250 a 300, tá? Aqui eu peguei um deles. Papiro Oxorríncos 58, 39, 29. É um dos 4 exemplos de libério encontrado em Oxorríncos, no Egito. É um certificado de sacrifício, servindo como prova de que o destinatário ele cumpriu lá os ritos pagãos e liberava ele da perseguição. Então, veja, além da documentação patrística, que está dizendo que tem esse problema, eu tenho os papiros dos libelli, e que datam da época. Então, meu amigo, imaginar que tudo isso foi inventado, não tem como, meu amigo, não tem como. Não tem como admitir que não houve perseguição em lugar nenhum, não tem como. Esses libelli, tem vários aqui que são listados nesse livro aqui. Tá? Aqui é outro exemplo de libélios, mas tem vários outros, tem dezenas deles. Tá? Aqui é um texto do John Nipfin, tá? Que ele analisa esses libélios e chega à conclusão que os documentos são autênticos. Agora, uma outra coisa curiosa que eu queria destacar, que, veja bem, a igreja, em determinados momentos, está sendo perseguida. Tá? Agora, isso, depois de 250, vai ser mais sistemático. Agora, olha o que acontece ali em 192. 192, antes de Décio. Estamos na época de boa ali. Não está tendo muita perseguição, quase nenhuma. Muito raro. Calixto, que depois ele foi papa, bispo de Roma, ele teve sua libertação das minas da Sardenha, ele era escravo, a pedido de quem? De Márcia. Quem era Márcia? Era concubina do imperador Cômodo, e ela era cristã. E ela pediu para libertar o Calixto. Essa história é contada por Hipólito de Roma. Então, olha as relações de cristãos
já se envolvendo com o poder central. Outro exemplo, Paulo de Samosata. Paulo de Samosata foi bispo de Antioquia ali no século III. Ele ficou famoso por suas ideias adocionistas. É uma coisa que negar a divindade de Jesus. Tá? Como ele foi considerado herege, um sínodo expulsou ali o Paulo de Samosata, do bispo, e nomeou um novo bispo, Dono. Tá? Só que o Paulo de Samosata, ele se recusou a deixar o cargo. Como a igreja ainda não possuía um poder para forçar a sair, a igreja consultou o imperador. Olha que coisa! É um conflito da igreja. A igreja de Roma falou assim: não, eu vou no imperador para ele resolver a questão. E o pior, esse governador era o Aureliano. Ele não era cristão. E ele decidiu o caso. Olha que coisa bizarra. O Aureliano não decidiu com base em doutrina, porque ele não entendia nada do que está sendo discutido. Ele determinou que o bispado deveria pertencer àquele que estivesse em comunhão com os bispos da Itália e com o bispo de Roma. Como era o caso do Dono, né? Ele ficou e o Paulo saiu. Mas olha que curioso, quem decidiu foi o imperador. Ainda não estamos no tempo de Constantino. Estamos em 268, já depois de Décio. Isso foi no meio tempo, aqui nesse período aqui não tinha perseguição. Não só não tinha perseguição, como eles recorreram ao imperador. Olha só. Você vê como é que nesse período a coisa já começa a embaralhar e vai chegar até a época do Constantino.